Hoje a gente vai fazer um quiche de espinafre. Aqui é onde eu tô morando, né, aqui no sítio, tem uma plantação ali de espinafre. Para quem não sabe, espinafre é algo que a gente não precisa nem cuidar muito, ele vai se espalhando pelo chão, é uma planta rasteira, e quando a gente vê, ela domina totalmente a horta, ela pega tudo, né, e colhe bastante espinafre. Então pensei hoje em fazer essa quiche, e vamos ver como é que vai sair. A massa que eu vou fazer, ela não vai farinha de trigo, então não vai glúten, e também não vou usar ovo. Não tenho nada contra trigo e nada contra ovo, tá? É apenas eu não gosto às vezes de estar utilizando na minha alimentação. Gosto de deixar para algum momento, com uma comida esporádica, não algo regular da minha rotina alimentar. O que eu vou usar então de base? Quais são as farinhas que eu vou usar para o preparo dessa quiche? Farinha de grão de bico, vocês encontram em lojas de produtos naturais, em supermercados, é uma farinha relativamente barata, fácil de encontrar. E farinha de arroz integral, pode ser a farinha de arroz normal, mas eu gosto mais dessa, já mostrei ela para vocês em outras lives, que é da marca Urbano, que eu gosto bastante. Vou colocar a princípio uma xícara de arroz integral, de farinha de arroz integral. Pode ser outras farinhas também, tá? Se vocês não têm essa, usem outras. Pode ser farinha de trigo integral, não tem nenhum problema para quem não é celíaco. 2 xícaras de farinha de arroz integral. E vamos colocar farinha de grão de bico. Aqui imagina, já tem o arroz e a leguminosa, né? O grão de bico já uma proteína aí bem completa. Eu fiz uma misturinha aqui, como se fosse um substituto do ovo. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei 2 colheres de sopa de linhaça em grão, tanto faz linhaça marrom, linhaça dourada, e 1 colher de sopa de psyllium, né? Psyllium é extraído da casca da semente de uma planta, que ele ajuda muito a dar essa liga, né? Essa gosminha. Além da linhaça que faz isso, o psyllium engrossa ainda mais, então ele torna isso ainda mais gosmentinho. Então vou colocar isso aqui também, opcional se você não quiser usar, tá? Vou colocar sal e cúrcuma também, para deixar a massa mais amarelinha. Dá uma misturada nisso aqui. Azeite de oliva ou outro, né? Azeite que vocês tiverem, mas menos de soja, né? Sugiro vocês não usar. Aí azeite de oliva, galera, não vou conseguir me mensurar, galera. Vamos ir botando e vendo no olho mesmo. A água a gente vai botando. Então, o que eu sempre falo pra vocês, que o mais importante é vocês chegarem no ponto da massa. Sabendo o ponto da massa, a gente sabe o quanto que precisa botar de cada ingrediente, tá? E aqui já tá na hora de a gente colocar a mão. Ó, ela tem que chegar nesse ponto de uma massinha de modelar. Eu não sei vocês, mas eu adoro fazer coisa assim, ó. A gente bota a mão na massa, é uma terapia, né? Nesse ponto, ó. Percebe que ela não tá grudando na minha mão e eu consigo ir modelando ela. A gente vai fazendo ali um modelamento, né, na nossa forma. Aqui já deixei uma forma untada com azeite de oliva também. É bom que fique bem untadinha para não grudar. Quem tem aquelas formas de fundo removível é uma ótima opção, porque daí a quiche fica mais bonita, né? Eu não tenho ela aqui, então eu vou fazer nessa de vidro mesmo, não vou conseguir desenformar ela. Eu vou fazendo aqui e moldando mesmo, tá? Então pega um pedaço, vai colocando e moldando com a mão.
ótimo, né? Então tá, isso aqui eu vou botar no forno, vou dar uma geral aqui pra gente ir pro preparo do recheio, que a gente vai fazer um creme branco ali, sem queijo, de espinafre. O que a gente vai fazer hoje? Um recheio de creme branco com espinafre. Vocês podem fazer infinitas possibilidades. Tofu com tomate seco, azeitona, legume, cogumelo, fica uma delícia, tá? Eu vou fazer porque, como eu falei, tô com bastante espinafre ali na horta. Ontem colhi, a gente tirou ali, defoliou, lavou bem, secou, já deixei ele picadinho aqui. Vamos usar. O espinafre, já queria fazer um parênteses aqui, ele, assim como o inhame, ele tem bastante oxalato na composição dele. Então, algumas pessoas têm maior sensibilidade ao oxalato, sente indigestão, sente cólica, sente às vezes uma coceira, tem uma certa sensibilidade, ou na mão, ou na boca, ou sente que pica assim quando come. E além do que o excesso de oxalato ele pode prejudicar a absorção de ferro e de cálcio. Então por isso que a gente sugere, quando for consumir espinafre, por isso que tem essa fala de evitar comer o espinafre e o inhame cru. Sempre é bom nem que seja dar uma escaldada nele, passar um pouco na água, porque isso remove um pouco desse oxalato, tá? Eu vou preparar primeiro o creme branco, depois a gente vai pro refogado de espinafre e aí bota o creme e vai ficar uma coisa deliciosa. A gente vai rechear a nossa quiche, tá? Então, eu vou fazer aqui o creme branco parecido com aquele que a gente já fez aqui algumas vezes, vocês já conhecem um pouco, que é com semente de girassol, tá? Por que eu uso tanto? Porque é o que eu encontro aqui, porque ela é barata, porque ela é super nutritiva e porque ela é uma delícia, tá? Semente de girassol, deixei de molho, hoje um pouquinho mais, deixei de manhã ali, sei lá, não sei, umas 7 horas, acho que por aí eu já deixei de molho, escorri e tá ela aqui. Vou colocar aqui o inhame, que eu já cozinhei. Aqui tem 3 inhames, tamanho médio assim. Cozidos, picadinhos. Vou colocar um pouquinho de sal e não vou temperar com outros temperos, porque isso eu vou botar depois ali no refogado, tá? Um pouco de azeite de oliva também e aguinha morna. Vou botar uma quantidade, vamos bater. Tá, viram que ele já forma, é um creme maravilhoso, que parece uma ricota, sei lá, uma coisa muito boa. Eu quero ele mais lisinho, então eu vou botar um pouquinho mais de água. Refogar aqui o espinafre com algumas especiarias e depois a gente vai botar o molhinho branco. O que eu vou usar aqui? Coentro em pó, vou colocar uma colher bem cheia de chá. Vou colocar um pouco de cominho, uma pontinha só, um pouquinho menos. E louro em pó, que eu vou colocar aqui também bastante. E vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Uma pontinha também, tá? E sempre dá aquela aquecidinha até levantar o aroma. Depois de levantar o aroma, eu vou acrescentar cebola picada e alho poró. Aqui eu piquei o alho poró com a parte branca e um pouquinho da verde também, tá? E a cebola ali tá mais embaixo, mas tá a cebola bem picadinha, misturado com o alho poró picado também. A gente vai dar aqui aquela refogada até a cebola ficar mais transparente, até o alho poró murchar um pouquinho. Eu vou deixar assim e acrescentar espinafre aqui já picadinho. A gente bota bastante porque ele dá uma boa murchada, né? Então às vezes a gente olha assim, parece que é muito, mas quando ele vai pra panela ele murcha bastante. Ó, ela tá num ponto. Ela murchou, mas não demais. Tá? Ainda tem um volume. Aqui, deixa eu baixar um pouco mais.
a gente vai acrescentar o nosso creme branco. Vou ajustar o sal, colocar um pouquinho de sal. Misturou, então, tá pronto. Eu vou lá dar uma olhada na massa. Se ela já tiver naquele ponto levemente tostadinha, assim, a gente já recheia, já finaliza. Vai pro forno de novo e depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Então, ó, aqui só o que é importante, que ele fique nessa consistência, ó, cremoso. Ó, que linda que ficou a nossa massa. Tá? É só mesmo essa douradinha nela, né? Ó, já tá crocante. Farinha de grão de bico traz isso, ela traz essa crocância. A gente bota o nosso recheio agora, bem generoso, né? Que aí que é bom. Então tá aqui, nossa quiche de espinafre. Ela vai pro forno, né? Pra dar só aquela gratinadinha, assim. Acho que mais uns 10 minutinhos, já tá pronto. Super simples, fácil de fazer. A massa vocês podem usar de diferentes formas. Se eu quisesse fazer um empadão disso aqui, eu colocaria mais massa agora por cima e teria um empadão, né? E pode fazer infinitas formas de recheio. Gratidão, galera, boa prática, bom almoço, boa fome, boa digestão para vocês. Eu vou botar no forno e depois mostro para vocês como é que ficou.